amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estamos iniciando o nosso culto de reflexão e oração. Convido a todos para estarmos juntos, orando, ouvindo os louvores, cantando nos lugares onde nós estivermos. Salmo 125, versos 1 diz: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Irmãos, nós confiamos em Deus e estamos unidos. Lembre-se que nós temos irmãos orando, estamos orando uns pelos outros. Os louvores que temos ouvidos, os cultos, têm nos feito bem, têm dado paz à nossa alma, ao nosso coração. A oração tem nos orientado, tem nos encorajado. Os irmãos estão participando dos cultos, estão participando dos devocionais e é com muita alegria. Então vamos a mais este culto de reflexão e de oração. Vamos colocar nossa mente e nosso coração na presença do Senhor. Desejo a todos vocês uma boa noite e um bom descanso. Queridos irmãos, amigos, agora é o momento de nós orarmos ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, abaixe sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Nós vamos orar conduzidos pela irmã Maria José e nós sabemos que Deus tem ouvido as nossas orações, tem respondido e Ele é um Deus fiel em quem nós podemos confiar. Vamos orar neste momento. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido viver mais um dia em Tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, coloca em Tuas mãos, Senhor, as famílias que estão enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos, que estão em sofrimento agora, Pai. As pessoas que estão nos hospitais, Senhor, sofrendo com a Covid, Pai, e também com outras doenças, Senhor. Que o Senhor esteja protegendo e aliviando a dor de cada um, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, pela nossa nação enlutada, Senhor, por muitos filhos ficando órfãos, Pai. Que o Senhor esteja protegendo a cada um deles, Senhor. É uma dor terrível, Senhor.
Tu conheces, Tu sabes de tudo, Senhor. Fica com todos, Pai. Alivia a dor de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Colocamos toda a família Moriá em Tuas mãos também. Que o Senhor esteja protegendo a todos, protegendo a nossa família também. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Sua mão, Senhor, esteja sobre nós, Pai. E pedimos, Senhor, a Sua proteção sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos. E já agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Cada instante contigo, Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos o tema Jesus, o Alfa e o Ômega. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, e de 10 a 18. Eu vou fazer a leitura desse texto para nós entendermos essa palavra de Jesus sobre ser Ele o Alfa e o Ômega. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse Jesus, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido
e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O escritor do livro de Apocalipse é claramente chamado de João. Nós já vimos em estudos anteriores, quando tivemos a oportunidade de estudar sobre as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, e lá mencionamos que João estava na ilha de Patmos, exilado. Essa ilha era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, perto lá do litoral da atual Turquia, quando recebeu a visão das últimas coisas, ou Apocalipse. Esse era o mesmo João, reconhecido como apóstolo de Cristo, chamado de o discípulo amado, também escritor do Evangelho e das 3 epístolas. No Evangelho de João, ele condensa um acervo de testemunhos que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Seu propósito era apresentar Cristo a todos os cristãos como Verbo encarnado de Deus. De todos os apóstolos, parece ter sido João aquele que desfrutou de maior comunhão com o Mestre. Pertenceu ao círculo íntimo de Pedro e Tiago. Ele esteve presente na transfiguração de Jesus, na agonia de Jesus no Getsêmani. Foi João quem se inclinou sobre o peito do seu mestre durante a ceia pascal. Foi ele quem acompanhou Jesus ao julgamento. Foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem de Cristo antes de sua morte. João, nos seus escritos, ele reafirmou verdades como a pré-existência de Cristo, a sua encarnação, a sua relação com o Pai, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por tudo isso, João foi escolhido por Deus para ver em dimensão muito maior tudo que presenciara quando participou do ministério terreno de Cristo. Esta visão que João tem na ilha de Patmos transcende a experiência, por exemplo, do Monte da Transfiguração, a experiência da aparição de Jesus na casa onde estavam os discípulos reunidos depois da sua morte, e também a experiência da ascensão. Nessa visão, João pode conhecer de maneira grandiosa a divindade do Mestre, seu poder e majestade, e entender de fato que todas as coisas convergem para ele. No texto que lemos em Apocalipse, no capítulo 1, lá no versículo 8, este livro da revelação, Jesus se compara com a declaração mais profunda de Deus. Jesus diz que é o Alfa e o Ômega. Notemos a semelhança, notemos como são iguais
os versos 8 e 17. O versículo 8 ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E no versículo 17 está escrito: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. No verso 8, Jesus está dizendo assim: eu sou a primeira letra do alfabeto grego, o alfa, e eu sou a última letra do alfabeto grego, o ômega. No versículo 17 está claro. Jesus diz: eu sou o primeiro e sou o último. Esta visão deve ter trazido para João, mesmo na sua idade avançada, as palavras de Jesus que foram registradas lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 19. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Esse eu sou agora pode ser entendido por João nessa visão de uma maneira extraordinária. Na campanha de 2018 de Missões Mundiais, o tema foi Eu sou esperança às nações. Em toda a Bíblia, Jesus está presente porque ele é o Eu sou, que Deus dissera a Moisés lá no Monte Sinai, que está em Êxodo 3, de 13 a 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, na plenitude dos tempos, o Verbo de Deus veio, nascido de mulher, e então completou esta frase: eu sou quem? Eu sou o quê? No Evangelho, João registra várias declarações de Jesus, agora de maneira completa. Em João 4, de 25 a 26, vamos ver a expressão Jesus falando: eu sou o Messias. Em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 10,9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Em João 10,11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 11, 25 a 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 15, 1, ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Depois desta série de frases em que ele diz eu sou, não há dúvidas quanto à declaração feita a João na ilha de Patmos: eu sou o alfa e o ômega. Portanto, Jesus é antes de todas as coisas e será o mesmo depois de todas as coisas. Esta declaração de Jesus
nos faz pensar que todos os livros do mundo que começam com um título e terminam com um ponto final na última página, todos eles contêm o alfabeto. Se não, vejamos, as letras arranjadas de um jeito formam palavras. Estas palavras arranjadas formam frases. Estas frases, numa sequência, formam parágrafos. Os parágrafos alinhados de uma certa maneira formam capítulos. Os capítulos são sequenciados e temos os livros. Na verdade, todos os livros são simplesmente o alfabético. Como curiosidade, a Biblioteca do Congresso norte-americano, a maior do mundo, com mais de 155 milhões de itens entre livros, manuscritos, jornais, revistas, tudo que tem naquela biblioteca é o alfabeto. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na Cinelândia, a maior do Brasil, com mais de 10 milhões de títulos de diferentes livros, também tudo que ela tem é o alfabeto. Letras, palavras, frases, parágrafos, capítulos. Tudo que tem é de A a Z, não há nada mais lá dentro. Mais uma vez podemos entender o que Jesus queria dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Que ele é inexaurível, que ele é inesgotável, que seu poder inesgotável e amor sem limites excedem a toda a compreensão humana. Ele é o A ao Z. Assim como ninguém vai esgotar a capacidade do alfabeto em compor novos livros, novos temas, novas mensagens, ninguém jamais será capaz de esgotar a capacidade de Jesus falar ao coração humano. Certa vez, Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a encarnação completa de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 a 16, nós lemos assim a palavra de Deus, dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí no capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Apocalipse 1:18, Jesus diz que tem a chave da morte e do inferno. Vemos aqui autoridade e controle. João está vendo que Cristo tem domínio sobre mortos e sobre vivos. Tomando a figura do alfabeto, sabemos que, posto do jeito que ele é morto. A, B, C, D, até Z. Não falou nada, mas colocado em ordem, ajustado. Ele é vivo, transmite mensagem. Se eu quero falar alguma coisa viva para você, como estou fazendo neste momento, eu uso o alfabeto devidamente ordenado. Jesus diz que tem o poder da vida, porque ele
é a vida de Deus. Não ficou na sepultura. Ele ressuscitou e está vivo e pode afirmar com segurança que tem as chaves da morte e do inferno. Quando falamos em morte, nós lembramos das palavras nunca, jamais. Quando Jesus foi crucificado e sepultado, seus seguidores pensaram que tudo havia acabado. Mas a sua ressurreição, anunciada aos discípulos por Maria Madalena, mudou o quadro de medo e tristeza para alegria e certeza. As palavras nunca, jamais, não cabem mais para a morte. Porque Jesus venceu a morte e o inferno. De fato, Jesus está vivo. Ele ainda tem o mesmo poder de fazer tudo o que quer, pois ele é o mesmo hoje e eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega. Vivemos num mundo tridimensional. Tem largura, altura e comprimento. Dimensões que compõem a nossa realidade. Mas quando nós lemos em Efésios 3, 18 a 19, nós vemos isto: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui nós vamos ver Paulo nos falando teologicamente que o amor de Deus está em 4 dimensões. Isto é, ele é alto, ele é comprido, ele é largo e profundo. Ou seja, o amor de Deus excede a compreensão humana. O amor de Deus, ele é inesgotável. Quando o homem se depara com o amor de Deus, ele não resiste. Em toda a Bíblia, Jesus está presente, porque ele é Eu sou. Deus nos prometeu que não nos deixaria nem nos abandonaria. Em Cristo, Deus revelou sua fidelidade e nós, desde o princípio dos tempos, quando nós cantamos aquela cantata Deus Conosco, em uma das partes da cantata, nós ouvíamos a narração sobre esta informação de Jesus Cristo, ou seja, sendo revelado a nós desde o princípio dos tempos. E eu transcrevi aqui para que possamos conhecer o que nos diz exatamente e o que nos passa essa informação. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro do altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai, assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor, que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, ele é Jesus, o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha.
Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva nosso fardo. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Messias aguardado. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem entrar e o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele leva nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é um amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor principal. Em 1, 2 e 3 João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com 10.000 santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Para a nossa reflexão, como está o seu relacionamento com Cristo? Você tem alguma dúvida de que Cristo pode todas as coisas? Você tem alguma dúvida de que Ele nos ama e voltará para nos levar consigo? Você tem alguma dúvida de que a salvação que temos em Cristo é eterna? Como Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 3, de 14 a 21. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queres vida? Venha a Jesus. Igual está em Isaías, no versículo 1 do capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Pense nisso. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa
gravar esta palavra no nosso coração, nos dando certeza que Jesus é o Alfa e o Ômega, que Ele estará conosco até todos os dias, até a consumação dos séculos, e que possamos utilizar a fé que Ele nos deu, que é a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Que bom! Jesus é melhor, sim, bem melhor. Jesus é o nosso Rei, o nosso Salvador. Nós agradecemos a todos os irmãos que participaram conosco deste culto. Agradecemos as canções, as orações, ao pastor Cerqueira pela mensagem, pela canção. Que Deus possa nos abençoar, dar-nos uma boa noite de descanso e que continue cuidando dos seus e que em breve, muito em breve, nós possamos estar juntos novamente. Lembro a todos os irmãos que no domingo, agora, dia 4 de abril,
nós estaremos juntos no nosso culto ao vivo às 6 horas da manhã para celebrarmos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.